Aí, pessoal da PUC, da faculdade aí da Faculdade de Ciências Econômicas aí da PUC, da Escola de Negócios da PUC aí, né? Tava pensando aí o que fazer aí, gente, e resolvi dar uma forcinha aí para vocês. Numa questão bem comum aí de pesquisa operacional que envolve resolução de forma analítica. A maioria dos professores aí da PUC dá isso, né? Chechelski dava, Cecília dá isso aí, o professor Alessandro também passa isso aí para vocês, né? Então, achei interessante aí a gente trabalhar uma questão de resolução analítica em pesquisa operacional, né? De questões envolvendo programação linear, certo, pessoal? Então, o seguinte aí, ó. Olha só. Eu já coloquei aqui para vocês uma questão, né, envolvendo lucro, né? Se envolve lucro, naturalmente ela é uma maximização, né? A otimização, ela vai se tratar de uma função, função lucro, função receita, normalmente são funções de maximização. Já a função de custo, né, ela envolve minimização, né? Então aqui a gente tem a função AFO, a função objetiva aqui, né? Aqui a gente tem a restrição 1, aqui a gente tem a restrição 2, né? Certo, pessoal? Temos duas restrições, então. Então esse problema aqui é um problema típico de duas variáveis, x e y, né? E duas restrições, né? Certo? Problema bem típico que dá para resolver também por método gráfico, né? Método simplex também. Mas no caso aqui a gente vai fazer resolução analítica, né? Claro que tem aquelas restrições também de não negatividade, né? RNN, né, gente? Restrição de não negatividade, né? Quer dizer o quê? Que tanto x quanto y tem que serem maiores ou iguais a zero, certo? Essa restrição é uma restrição muito comum, né? Então a gente tem aqui as nossas variáveis de decisão. O problema é que ele já está formulado, né? A gente tem as variáveis de decisão que é o que? X e y, né? E a gente tem as restrições, que são equações, né? No caso aqui, inequações, certo? A restrição 1 e a restrição 2, né? Muito bem. Primeiro passo, olha só. Cada restrição ganha uma folga, certo? Então a gente vai ter que incluir variáveis de folga para cada uma das restrições. Ok, gente? Então tá. Vou mudar aqui a cor da letra. Ó. Aqui leva uma folga. Certo? Então aqui vai ficar aqui, ó. 8x mais 6y. Essa restrição aqui ela é do tipo maior ou igual, né? Quando for do tipo maior ou igual, tá? A gente vai botar menos f1. A gente coloca uma folga negativa. Quando a restrição for do tipo maior ou igual. Menos f1 igual a 24. E a outra restrição, como é que ficou? A gente está transformando, na verdade, né, as desigualdades em igualdades. Então aqui como é que fica? 6x mais 12y. Agora, a segunda restrição vai ganhar uma outra folga que eu vou dar um nome para ela, folga 2. Né? E tu pode ver que essa restrição é do tipo menor ou igual, né? Quando ela for menor ou igual, que é o que é mais comum nos exercícios aí, envolvendo esse tipo de tópico, né? A restrição vai ser positiva, né? Então aqui mais F2 igual a 36. Certo, pessoal? Então o que a gente fez até agora? A gente transformou, né, as desigualdades em igualdades, incluindo folga
para cada uma das restrições. Vocês não se preocupem que e se tivesse mais restrição, daria para fazer de forma analítica? Sim, mas aí ia ser muito demorado, tá? E os professores de vocês não vão exigir esse tipo de coisa. Então, basicamente, sempre vai ser assim, 2 variáveis, 2 restrições, nada muito complexo, muito mais complexo que isso. Ok, pessoal? Agora a gente vai ter que fazer um quadro, o quadro da resolução analítica, né? Esse quadro vai ter uma coluna para a variável x, outra coluna para a variável y, outra coluna para F1, outra coluna para F2, outra coluna perguntando se a solução pertence à região de soluções viáveis, né? E outra coluna que fala a respeito do valor da função objetivo. Qual é o valor da função objetivo, né? Ou seja, qual é a função efetivamente, né? É 10x mais 12y, né? E assim, gente, ó, essa tabelinha sempre vai ter 6 linhas, né? Sempre. Fiquem tranquilos que eu disse sempre 6 linhas. 2, 3, 4, 5 e 6 linhas. Agora, o que a gente tem que fazer? Né? O quadro já está pronto, a gente tem que preencher, né? A gente vai ter que preencher pares de zeros, certo? Por exemplo, o primeiro zero fica em x e ele vai casando com cada uma variável, com cada variável. É como se ele fosse jogar. X joga com Y, depois X joga com F1, depois X joga com F2 e assim vai indo, certo? Então como é que ficou? X com Y, 0 e 0. Casou aqui. Agora X com F1, 0 e 0. Agora X com F2, ok. Ou seja, X já casou com todos, né? Com todos as outras variáveis, né? Agora Y. Y com F1, né? Ah, por que não Y com X? Já casou lá no início. Depois Y com F2 e para finalizar F1 com F2. Vai casando os zeros, né? Depois que monta o quadro tem que fazer esse jogo dos zeros. Ok, pessoal? Muito bem. Agora a gente tem que preencher o valor das outras. A gente vai ter que, em cada linha, estudar como é que fica. Por exemplo, se x e y forem zero, como é que fica? Zerando x e y, qual ficou o valor de F1? Menos 24, né, gente? Ok? Zerando x e zerando y, F1 ficou menos 24, né? O sinal passa para o outro lado, né? E F2 como é que ficou? Zera aqui, né? No x, zera aqui. Na segunda equação, né? Ficou F2 igual a 36. Ok. Depois a gente completa as outras duas últimas colunas, tá? Primeiro vamos completar aqui. Agora, é muito importante procurar fazer esses cálculos de cabeça que não é tão difícil, né? Olha só, vamos simular aqui x e F1 zeradas, tá? X e F1 zeradas na primeira restrição, como é que ficou? Zero aqui em x, né? Tá? Zero em F1 ficou o quê? 6y igual a 24, quer dizer que y é 24 sobre 6, que vai dar 4, né? Eu já sei que y vai dar 4. Agora eu pego esse 4 e substituo na equação de baixo, para y, né? 12 vezes 4 é 48, né? 48 passa para o outro lado negativo. 36 menos 48 dá quanto? Dá menos 12. Então ficou F2 igual a menos 12. Ok?
Não sei se eu estou indo rápido demais, pessoal, mas é assim, a gente vai substituindo em cada uma delas. Olha só, a próxima linha, eu tenho x igual a zero e f2 igual a zero. Aonde eu vou agora? X e f2 na restrição 2, né? X e f2 zerando, ó, ficou 12y igual a 36, quer dizer que y vai dar quanto? Vai dar 3, né? Y sendo 3, agora eu subo para outra equação de cima ali. E eu sei que y é 3. 6 vezes 3, 18, né? 18 passa para o outro lado, 24 menos 18 é 6, menos f1 igual a 6, f1 igual a menos 6. Tá, gente? Se vocês não puderem fazer assim de memória, faz num cantinho, né? Mas dá para fazer de cabeça, não é tão difícil, né? Vamos para outra linha agora, ó. Y e F1 zerados, como é que fica? Y e F1 zerados está onde? Na primeira restrição. Zerou aqui, zerou o 6y e o F1, né? Ficou 8x igual a 24, 24 sobre 8 é 3. X é 3. Vou para de baixo. X sendo 3, 6 vezes 3, 18. 36 menos 18 é 18. F2, então, ficou igual a 18. Né, pessoal? Beleza! Vamos lá, y e f2 agora. Vou pegar na restrição 2, porque f2 é uma folga que se refere à restrição 2, certo? Se ligar nesse negócio aí. Então eu estou substituindo, onde tem y eu boto 0, onde tem f2 eu boto 0. Vai ficar o que? Zerou aqui, o y e o f2, vai ficar 6x igual a 36, quer dizer que x igual a 6. X sendo 6 vai ficar na de cima, né? Na primeira restrição, 8 vezes 6, 48. 24 menos 48, passa para o outro lado negativo, menos 24. Então ficou menos F1 igual a menos 24, quer dizer que F1 vai dar igual a 24. Ok, pessoal? Beleza. Eu não estou me esticando muito aqui para tornar a aula um pouco mais ágil, tá? Se eu começasse a fazer a continha aqui, detalhezinho, a gente ia muito longe. Então, depois tu volta, repassa, né, o vídeo para acompanhar o funcionamento disso aí. Tá? E na última, F1 e F2 zerando, como é que fica? Aí a gente vai ter aqui um sisteminha, né? Olha só. Ficou F1 e F2 zerando. 8x mais 6y zera F1 igual a 24. E a outra ficou 6x mais 12y igual a 36. Temos aqui um sisteminha, né? Um sistema de duas equações, duas variáveis, né? Eu vou dar uma simplificada aqui, gente. Sempre que a gente tem isso, a gente pode dividir por itens comuns aqui. Essa primeira aqui, ó, dá para dividir tudo aí por 2, para ficar mais simples, né? Dividir por 2 essa primeira aqui. 8 por 2 vai ficar 4x mais 3y igual a 12, tá? E essa aqui também, tudo por 2. 3x. Não, essa aqui dá até por 3. Até vou apagar aqui, ó. Dá por 3. Todos eles dão por 3. Tá? Eu dividindo uma linha pelo mesmo número, ela fica a mesma equação, não muda, tá, pessoal? 6 por 3. Opa! 6 por 3 vai ficar 2x. 12 por 3 mais 4y é igual a 36 por 3 é igual a 12, né? Tá? Aqui, vou repetir de novo, aqui 4x mais 3y igual a 12. Vou dividir agora por 2.
vai ficar x mais 2y igual a 6, né? Ok. Vou resolver pelo método da substituição, ok? X é igual a 6 menos 2y. Se x é igual a 6 menos 2y, eu vou substituir essa expressão aqui na equação de cima. 4 vezes, em lugar de x eu coloco 6 menos 2y mais 3y igual a 12. Aqui vai ficar 24, né? Por chuveirinho aqui, né, gente? Menos 8y mais 3y igual a 12. Como é que ficou o valor de y aqui? Menos 5y é igual a 12 menos 24 menos 12. Quer dizer, então, que y vai dar igual a 12 quintos, né? 12 sobre 5, né? Cortou o sinal ali. 12 por 5 vai dar 2,4. É o valor de y. Se y é 2,4, aqui vai ficar 6 menos 4,8. Aqui vai ficar, então, 1,2, né? Então, x ficou 1,2 e y ficou 2,4. Terminando aqui essas 4 primeiras colunas, agora vamos fazer a coluna se pertence ou não pertence à região de soluções viáveis. Isso aqui é fácil, né? Olha aqui, todo valor que tiver, toda variável que tiver algum valor que seja negativo, tu já risca, tu já coloca aqui não. Não pertence, não pertence, não pertence, ou seja, nem precisa calcular. As que são positivas tu bota S, que sim. E aqui a gente calcula, tá? Calcula o quê? Calcula o valor da FO, que é 12x mais 10x mais 12y. Então como é que ficou aqui? Nessa quarta linha, eu vou substituir 3 e 0, né? Ali em cima. 10 vezes 3, 30, né? Mais 12 vezes 0 é 0, então ficou 30, né? Agora eu vou substituir x igual a 6, y igual a 0, lá na função objetivo. 10 vezes 6, 60, mais 12 vezes 0, 0. 60 mais 0 é 60, né? E essa última aqui vai ficar o quê? 10 vezes 1,2, que é 12, mais 2,4 vezes 12, vai dar 28,8. Isso aqui vai dar igual, somando com 12, 40,8. Ok, gente? Então, basicamente, está resolvido, né? Olha só. Está resolvida a questão. Isso aqui se refere a lucro, então é uma maximização. Aonde, em qual linha eu tenho um lucro máximo? Quais lucros eu tenho aqui? Né? Na verdade, a minha região das soluções viáveis é uma espécie de um triângulo, né? Porque ela tem 3 pontos, no caso, né? O ponto 3,0, o ponto 6,0 e o ponto 1,2, 2,4. Qual desses pontos aqui? Eu vou botar aqui, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C, né? Muito bem. Qual dessas soluções maximiza o lucro? É claro, né, que o ponto B, porque ele tem um valor de 60, o maior valor, certo? Se a função objetivo fosse uma função de custo, tu ia escolher o menor valor, ok? Isso é importante saber. Então, qual é a solução que otimiza esse sistema aqui, né? É x igual a 6, é o ponto B, é o vértice B. Qual é o vértice B? É o ponto 6, 0. Não é? Não é mesmo? X igual a 6, y igual a 0, f1 igual a 24, f2 igual a 0, né? Ou seja, f1, a restrição 1 teve 24 de folga, né?
A restrição 2 não teve folga, quer dizer o quê? Que todo o recurso foi utilizado, né? E qual o valor do lucro? O valor do lucro é igual a 60, né? Então aqui, ó, essa linha, a linha B aqui, né? É a linha que otimiza o sistema. É o vértice que otimiza o sistema, certo? Esse é sempre o objetivo, né? De tu fazer a resolução analítica, né? Tu saber os pontos vértices e saber, dentre os pontos vértices, qual deles vai otimizar o sistema. Isso aqui poderia ser resolvido também pela resolução gráfica, né? Daria também. Eu teria que fazer os gráficos, fazer o cruzamento deles e eu ia achar os mesmos pontos, exatamente os mesmos valores, e eu ia escolher o vértice B, o vértice 6, 0, né? Que ia dar também 60. Não importa o modo que tu resolva, seja resolução analítica, gráfica, ok? Pelo solver, método simplex, a resposta tem que dar sempre a mesma, ok? Então espero aí ter ajudado o pessoal aí da PUC do Rio Grande do Sul, né? Dou aula para essa galera do Rio Grande do Sul aí, olha, bem dizer, há mais de 15 anos, né? Eu tenho essa honra de dar aula para o pessoal aí da PUC. Também sou colega de vocês, sou formado em administração, formado em contábeis e dou aula para vocês aí há um tempão, né? Posso dizer até, eu sou formado na URGS, mas por tanta aula que eu já dei aí na PUC, eu me considero formado aí umas 3 ou 4 vezes aí na PUC também, né, gente? Então, qualquer coisa que precisarem aí, dou aula, presto assessorias aí nessas matérias aí de pesquisa operacional, administração financeira, finanças de curto prazo, longo prazo, matemática financeira, estatística, qualquer coisa, estamos aí para ajudar vocês, certo? Me chamo Alexandre, não esqueçam. E qualquer coisa é dar um toque aí para mim. Tá legal, gente? Abração aí e espero tê-los ajudado. Fui, valeu!